Estamos em contato com Humberto Louser, técnico do Guarani, que vai conversar conosco de forma exclusiva e ao vivo. Alô, Humberto, um abraço para você. Prazer tê-lo conosco e de imediato já desejando a você, não tive o prazer de conversar com você na virada do ano, mas um ótimo ano novo com muita saúde, que é muito importante, e também realizações. Abraço, boa noite. Boa noite, amém. Obrigado aí pelas palavras, Batista. Desejo mesmo a você, a toda a sua família, muita saúde, muita paz, proteção e realizações também pessoal para você e todos os seus familiares aí, tá bom? Um grande prazer estar falando com vocês aqui. Vamos falar um pouco do Guarani, aquilo que a gente tem vivenciado nesse curto espaço de tempo aqui na nossa pré-temporada, visando a temporada aí 2024. Humberto, infelizmente vamos começar pelo assunto ruim, né? Que é essa fratura de fíbula do Pegorari e você perde o jogador aí por cerca de 5 meses. O que é que aconteceu? Como que aconteceu essa contusão, hein, Humberto? Batista, infelizmente, né, essa perda, algo que eu lamento muito, são lesões de atletas, né? Claro que jogar bem, jogar mal, fase boa, fase ruim, isso faz parte do uniforme do atleta, de quem convive no esporte, né, em geral. Mas a lesão, eu já, quando atleta, eu tive uma lesão de ligamento cruzado anterior, você fica por 6 meses, isso te afasta daquilo que você mais ama de fazer, e é um sentimento terrível, tenho certeza que é esse que é o do Pegorari. O lance em si, eu não vi, porque hoje acabou tendo trabalhos distintos, né? Os goleiros estavam ali fazendo uma atividade com o Gustavo, a gente estava fazendo trabalho na academia ali com os outros atletas, sessões de 2 períodos, para depois vir para o campo, né, conosco. Acabou que eu não vi o lance, né? Era um trabalho ali mais específico que ele estava fazendo com o Gustavo, preparador de goleiro. Foi num salto que ele foi fazer, né, de uma barreira, acabou tendo essa lesão, foi o que me relataram, né? E a gente lamenta muito, é um atleta que já estava totalmente inserido a nosso modelo de jogo, agora é mais uma tarefa nossa aí ao mercado para que a gente possa trazer um atleta à altura para que possa estar nos ajudando e contribuindo com a sua qualidade nessa jornada que teremos aí nessa temporada de 2024. Douglas assume a titularidade? Olha, o Douglas, todas as vezes que foi acionado, cumpriu muito bem. Um atleta experiente, um atleta que também conhece nossas ideias de jogo, um atleta que passa segurança para todos nós. E como eu falei para todos, né, quando eu cheguei, ainda a gente não definiu a equipe titular e reserva. A gente tem trabalhado, tem ofertado conteúdo para todos, até porque a gente está recebendo atletas ainda, né? Ao longo da semana a gente vem recebendo atletas. E a gente começa a fazer essa definição a partir de sábado, né, que a gente começa a ter essa definição para chegar até quarta-feira ali, no máximo com uma dúvida, para que a gente possa dar segurança também para aqueles atletas que irão iniciar, né, aqueles que a gente vai escolher para iniciar esse primeiro jogo lá diante do Corinthians, né? Então, essa conversa nós tivemos com os atletas, a gente está ofertando conteúdo a todos, igualdade para todos, para que todos também possam ter isso, até porque, Batista, a gente vai jogar em 6 dias, 3 jogos, início de temporada, a gente vai ter que ter um cuidado enorme para não queimar etapas de alguns atletas e acabar lesionando, e você sabe que um campeonato curto como é o Campeonato Paulista, jogos em cima de jogos, uma micro lesão ali, você acaba perdendo 3, 4 jogos aí e prejudica muito o andamento. Então por isso que a gente está dando nesse primeiro momento um foco maior para dar essa base a todos na questão física, técnica, tática também, para que todos possam estar no mesmo nível, para que se a gente precisar de um jogo para o outro, que provavelmente iremos precisar devido ao espaço curto de um jogo para outro, a gente consiga fazer essas trocas sem perder essa qualidade. Então, por isso que a gente tem dado esse foco maior nessas sessões de treinamento, e a partir de sábado, sim, começar a definições para aqueles que a gente entende que estarão em melhores condições para iniciar o jogo contra o Corinthians. Valdemir Gomes, a sua pergunta, Humberto Louser, o nosso convidado ao vivo aqui no Esporte em Debate. Tigrão. Um abraço, Humberto, obrigado por estar nos atendendo aí. Eu queria que você, por gentileza, fizesse uma análise
do elenco que você tem à disposição, das baixas, dos jogadores que acabaram saindo do Guarani, daqueles que chegaram, eu sei que é prematuro ainda, né? Claro que vai precisar de um tempo de jogo aí, 4, 5 partidas, para que você possa, além dos treinamentos, fazer uma avaliação melhor. Mas, a princípio, pelo que você já viu, somando baixas e somando os que chegaram, que tipo de comparação você faz do elenco que você tem à disposição em 24, comparando com o de 2023? Humberto, um abraço para você. Um abraço, Tigrão, prazer falar contigo. Como você bem frisou aí, né? É precoce, é prematuro ainda fazer comparativos, porque os comparativos são, às vezes, acabam sendo injustos, né? Então, é lógico que os jogos, a gente lá na frente, eu provavelmente responderei isso para vocês, com maior certeza, né? O que eu posso falar é aquilo que a gente tem vivenciado nesse espaço curto de tempo. Como eu falei anteriormente com o Batista, alguns atletas chegando, né? Então, mas tem me agradado muito a postura, a entrega, a dedicação, o empenho que esses atletas estão tendo, certo? Principalmente nesse período, né, de pré-temporada, que é um período muito desgastante, tanto no aspecto físico, onde a gente oferta bastante conteúdo tático, a gente tem batido muito na tecla dos fundamentos técnicos também, de bola parada, de cabeceio, dessas questões todas que nós sofremos um pouco na temporada passada. Nós tivemos muitos escanteios, tivemos muitas bolas paradas de faltas laterais, mas não soubemos aproveitar. Então a gente está dando um foco também nessa questão. Então eu vou ficar devendo essa resposta, mas assim, o que eu tenho convivido com eles tem me agradado muito, a postura desses atletas, atletas de qualidade, atletas com muita velocidade ali também, bom enfrentamento, dentro das suas características que pede, aqueles atacantes de extremos que chegaram para nós, com esses requisitos de enfrentamento, de velocidade, de comprometimento tático, tanto para atacar como para defender, os meio-campistas também, com nível de jogo muito bom, muito interessante, então isso tem me agradado também, mesmo no espaço curto, já havendo algumas conexões, uma sintonia entre eles. Claro que é prematuro, os jogos vão encorajando, vão encorpando, vão fazendo que esses olhares aí, só pelos olhares você vai tendo um entendimento melhor. Então, essa é a nossa busca, o nosso desafio, né, Tigrão e Batista, acelerar esse processo para que a gente consiga os resultados, para nos dar tranquilidade, para de fato a gente conseguir extrair o melhor desses atletas. Eu tenho certeza absoluta que iremos fazer grandes jogos, conquistar grandes resultados, mas a gente vai precisar um pouco de tempo. Sei que esse tempo a gente não tem muito, então esse é o nosso grande desafio, acelerar esse processo para que a gente possa fazer com que os atletas tenham esse entendimento o quanto antes e que a gente consiga performar e conseguir os resultados. Quando você performa, você está mais próximo do resultado. É isso que a gente tem batido aqui nas nossas sessões diárias. CH, sua pergunta, Humberto Louser, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Um abraço, Humberto, feliz 2024, que você tenha muito sucesso nessa temporada, não vai ser fácil, todo mundo sabe disso. Eu tenho uma pergunta específica, eu tenho outras, mas eu acho que essa, pelo menos a minha avaliação, é a mais, que chama mais atenção, ou pelo menos todos os dias o torcedor do Guarani nos pergunta. Você tinha o Bruninho, na verdade você tinha o Regis não foi bem, você inventou o Bruninho por dentro e funcionou. Você não tem mais o Bruninho. A pergunta é a seguinte: quem briga por essa posição do Bruninho? Regis e Chay, ou existe um outro jogador que também briga por essa posição? Um grande abraço. Um abraço, CH, prazerzão falar contigo também, felicidades aí no ano de 2024, muitas realizações aí para você e toda a sua família. A gente tem nessa função ali também, né, que terminou até jogando ali a última partida, o França, né, então um atleta que vem crescendo também, lógico, característica diferente, um jogador mais de mobilidade, os dois mais de criação e de poder de definição, tanto o Chay como o Regis. Isso que a gente conversou bastante, a gente tem esses dois atletas, eu particularmente, em outras oportunidades, aqui mesmo no Guarani, se vocês puxarem lá atrás, eu já joguei com Longini, Matheus Oliveira, que era 10,
eu joguei para jogar de ponta, o próprio Nazário jogou de ponta, de origem ele era 10, eu já joguei com 3-10 já, assim como foi no Atlético Goianiense, que eu consegui fazer com o Wellington Rato, fazendo um falso 9, o Jorginho e o Shailon. Então a gente conseguiu, o que eu sempre falo para eles, né? A gente tem que ter funções para cumprir com e sem bola. Quando você consegue reunir atletas do nível que você mencionou, que é a qualidade do Chay e do Regis, do próprio França, dos outros que a gente tem, que eles consigam entender que é necessário cumprir funções com e sem bola, esses atletas saem na frente pela qualidade, pelo poder de definição. Então, eu sempre vou optar pela qualidade. Desde base, meu critério de avaliação sempre foi a qualidade, porque é o jogo que eu gosto de ver. Eu me coloco no lugar do torcedor, de vocês, comentaristas, repórteres, jornalistas, que acompanham o futebol. Então, eu sempre me coloco e quero ver um jogo vistoso. Então, esses atletas aproximam daquilo que eu acredito que todos gostam de ver o futebol. Só que, porém, o futebol hoje ele está tão rápido, hoje ele precisa cumprir algumas funções, não cabe mais aquele, eu só vou jogar com bola, eu tenho que cumprir função sem bola também. E quando a gente diz sem bola, não é só a gente defendendo, é sem bola nós atacando, porque você tem que fazer alguns mecanismos de atacar o espaço para poder liberar uma linha de passe para um outro companheiro, para você gerar desequilíbrio a uma linha defensiva do adversário, porque se você não romper essa linha, não vai ter nenhum tipo de desequilíbrio para o sistema defensivo adversário. Então, esse jogar sem bola também engloba a questão quando a gente tem posse, né? Então, eu vejo a possibilidade, desde que eles cumpram, né, que aquilo que a gente pede, não só o Humberto pede, que o futebol exige hoje, cabe esses atletas, como eu já falei para você, que eu consegui fazer em outras equipes, né? No próprio Curitiba também, que eu consegui jogar lá com 3 de camisa 10, trazendo um para jogar de número 8 e conseguimos fazer, que era o Juan lá, formado no Inter. Então, assim, cabe todas as ideias, desde que todo mundo seja solidário para cumprir essas funções com e sem bola. A gente sabe que o jogador gosta de jogar somente com a bola, mas infelizmente só tem uma no campo, né? Já dizia Mestre Selim, que não está mais conosco, né? Fui treinado por ele, ele até brincava, né? Às vezes aquele cara que conduzia muito a bola, ficava muito tempo com a bola, ele dava uma bola para ele, para colocar embaixo do braço, e falava que a outra que estava em disputa que era para ele tocar para os amiguinhos dele. Então ele era sarcástico, brincava nesse sentido. Então, eu acho que cabe todo mundo, desde que todo mundo cumpra o seu papel aí, atacando e defendendo, para que tenha, de fato, esse equilíbrio na equipe. Humberto, o Guarani continua no mercado, agora tem a questão do goleiro, mas antes já estava no mercado para completar o elenco para o início da temporada 2024. Tem informação de que o Guarani já contratou o lateral direito Heitor e o zagueiro Pedro Henrique. Aliás, a informação é de que esses jogadores, embora o Guarani não tenha anunciado, mas já estão com vocês aí em Águas de Lindóia, é isso? Sim. Estão conosco aqui e estão aqui com a gente. E agora a gente continua no mercado, ainda precisando, claro, de um goleiro pela lesão do Pegorari, procurando aí mais um extremo e mais um zagueiro aí para poder completar esse primeiro ciclo aí de contratações. Então, de zagueiro, você tem o Ryan, o Márcio Silva, o Pedro Henrique, e aí vai ficar faltando um, é isso? A gente tem o Adel, que permaneceu conosco. Lucas, né? Adel, verdade. Lucas Adel, e a gente precisa de mais um aí para poder completar esse sistema ali de defensivo. Batista. Pode falar. Não, pode concluir, Humberto, por favor. Não, e precisamos mais um ali para completar ali 5 no total, essa né? posição. Isso. Fala, Tigrão. Humberto, só para dar uma descontraída aqui, eu queria que você lembrasse do Cilinho agora. Vou tentar aqui fazer um esforço sobre-humano para imitá-lo nesse negócio muito engraçado que você falou aí agora, do cara que não solta a bola. E é bem próprio do Cilinho esse tipo de tirada, né? Muito então ele inteligente. imaginemos que o cara que você estava, eu sei que não era você,
Mas só para dar nome aos bois aqui, vamos dizer que foi com o Humberto que ele falou isso. Ele teria dito mais ou menos assim: Humberto, futebol é coletivo. Você tem que passar, só tem uma bola no jogo. Você quer ficar com ela o tempo todo, ninguém brinca. Passe a bola para os seus companheiros. Saia no vazio para receber. Objetividade, Humberto. Mas se você gosta tanto de bola, toma essa para você, durma com ela. Mas aqui divida com seus companheiros. Perfeito, ele falava isso aí mesmo, leva para casa, pode levar essa é sua, pode levar para casa, mas essa você divide com seus companheiros, perfeito. Muita tirada ele tinha, né, Tigrão? Quem teve o privilégio de trabalhar, lógico, na hora de trabalhar, muita questão fundamento, pegava bastante no pé nesses aspectos também, mas era um cara que tinha essas tiradas, né? Contava lá um episódio que ele tomou uma bolada na cabeça de um jogador que foi virar uma bola e no outro dia chegou de capacete. Outra coisa que ele fez lá no Paulista Jundiaí, fez uma camisa meio mostarda, mas bem apertadinha, e escreveu assim: eu sou brucutu. Então dava. Essa eu tava mais perto para usar, mas não cheguei a usar não. De conduzir bola eu também não tinha essa capacidade, então era sempre ali 2, 3 toques para não perder, né? Mas uma vez ele treinando um jogador da Ponte, que aliás o Cilinho é recordista, né, de jogos dirigindo a Ponte, e um jogador da base subiu pro profissional, foi ele que promoveu inclusive centroavante, até fazia gol e tal, mas tinha dificuldade para manter o peso mesmo, o garoto, né? Sabe aquele negócio? Muito McDonald's, entendeu? Aquela sede descomunal. E um dia o Cilinho disse que parou o treino e falou assim: Carlos Alberto, até que você tecnicamente me agrada, mas você precisa emagrecer, Carlos Alberto. Com esse corpo você nunca vai receber dinheiro verde, Carlos Alberto. Você precisa de verdinhas, e para ganhar verdinhas tem que estar magrinho, Carlos Alberto. Você sabe o que é bom para emagrecer, Carlos Alberto? Não, professor, não. Café. O Carlos Alberto falou: mas eu tomo café de manhã, à tarde e à noite. Não, Carlos Alberto, não é beber café, é carpir café. No sol ainda. Vamos lá, CH, a sua última pergunta para o Humberto Louser. Humberto, em termos gerais, sem pontuar, por aquilo que você planejou e por aquilo que o Guarani conseguiu realizar, você está satisfeito com os jogadores contratados? De maneira geral, sim, CH. Isso aí já até foi dito, né, pelo próprio Juliano, né? O mercado ele inflacionou muito. Claro que assim você sempre prioriza, né? Você tem algumas ideias, mas a gente teve dificuldade. O Guarani hoje vive um momento ali de muita responsabilidade financeira, um clube que hoje tem a credibilidade. O atleta que vem para cá, ele sabe que vai receber aquilo que foi acordado. Infelizmente, o mercado de fato inflacionou muito. E o Guarani, lógico que todo mundo, a torcida quer, todos querem ver a sua equipe com as melhores contratações, né? De nome, jogadores já consagrados ali, para poder agregar valores e conquistar aqui os objetivos que é planejado pela equipe, né? Pelo clube. Mas o Guarani encontrou muitas dificuldades, então, mas nessa responsabilidade financeira, e eu tenho como missão sempre os clubes que eu passo, sempre falo também que as contratações não são elas exclusivas do treinador, sim, de um conjunto, de um clube, cabendo dentro desse orçamento. E eu também sou um funcionário, né? Então eu tenho que cumprir com a minha missão, que é melhorar a equipe, melhorar o atleta individualmente. Então é isso que eu tenho focado, CH, Batista, Tigrão, em fazer o melhor, como eu consegui fazer. Então, muitos atletas, quando eu cheguei no Guarani, estavam desacreditados, muitos deles iriam ser dispensados. A gente teve essa responsabilidade, porque quando você dispensa, você onera a folha do clube salarial, então a gente conseguiu resgatar, ajustar funções, e esses atletas foram requisitados por clubes da Série A, clubes de fora do país, então tiveram valorizações profissionais.
Então, isso também é uma conquista. É claro que o resultado de acesso acabou gerando um insucesso, mas se você for olhar para aquilo que foi nos dado, aquilo que foi nos pedido, a gente conseguiu. É claro que eu sempre quero entregar mais. Quem me conhece sabe o quanto eu me dediquei e o quanto isso me sacrificou, me doeu, e foi a derrota mais dolorida mesmo para mim, porque até há pouco a gente iniciar aqui, para eu digerir estava sendo difícil, muitas vezes acordando de madrugada, se cobrando, porque você vivenciou aquilo e porque a gente não conseguiu, porque mudava o clube de patamar, mudava a nossa carreira também de patamar, mudava atleta de patamar, isso foi pregado diariamente lá dentro, foi entregue tudo que a gente podia entregar, mas infelizmente a gente não conseguiu. E a relação que eu tenho com o clube também, isso doeu mais ainda, e é claro que a gente tem que cicatrizar, sacudir a poeira e vir mais forte para essa nova jornada, porque se eu ficar remoendo, você entra em quadro depressivo, aí é pior ainda e não vai resolver mais nada. Então eu procurei refletir nesse período, me fortalecer, vir mais forte. Claro que foi pontuado tudo aquilo que a gente entendeu que fez com que a gente tivesse esse insucesso. Isso também era dito antes de ocorrer essa situação, porque a gente vive o dia a dia, você já vivenciou em outras oportunidades aquilo que te trouxe sucesso, aquilo que te trouxe revés, então a gente procurou antecipar esse quadro, mas infelizmente a gente não conseguiu neutralizar. E serve de aprendizado, crescimento, e como eu falei, tem que voltar mais forte para que a gente possa fazer uma temporada 2024 ainda melhor, e é claro, nós profissionais poder ser melhores ainda do que fomos no ano de 2023. Humberto, para finalizar, você tem contrato com o Guarani até o final do Campeonato Paulista. A direção do clube tem interesse em renovar até o final do Brasileiro. Você vai antecipar a renovação? Olha, Batista, ninguém me procurou a respeito disso, né, dessa situação. Eu gosto de cumprir os meus contratos, lógico que eu tenho interesse em permanecer e estender, até porque acaba tendo uma interrupção, né, no meio do caminho, mas o que eu mais procuro é justamente isso aí, para a gente poder estender, mas até agora a gente não foi procurado, mas sigo ofertando o meu melhor, que é o que compete a mim, aquilo que a gente consegue controlar. Então eu vou procurar trabalhar ao máximo para tirar o melhor desses atletas, para a gente conseguir excelentes resultados, e deixamos a cargo aí, a mão da diretoria, para que eles possam tomar a melhor decisão. Se a melhor decisão for a continuidade do Humberto, a gente segue feliz. Caso opte por um outro cenário também, o respeito, a admiração, o carinho sempre existirá pelo Guarani, e vamos sempre procurar ofertar o melhor. Esse é o meu desafio, esse é aquilo que eu consigo controlar, e é aquilo que eu vou canalizar a minha energia para poder cumprir. Tá bom, então, Humberto, um abraço para você, muito obrigado pela entrevista, sucesso aí no trabalho da pré-temporada. Tá joia, brigadão, um abraço CH, abraço Tigrão aí, felicidade para vocês aí também. Humberto, o rango é bom aí em Monte Sião, aí em Lindóia? Como é que tá a cozinheira do Oscar aí? Tá servindo um rango legal ou é meia boca, Humberto? Fala aí. Não, nota 10, até eu que tô meio gordinho, eu tenho que tomar cuidado ali, então a gente tá indo mais na salada, no grelhado ali, evitando os doces, porque senão a carcaça fica cada vez pior, né? Tem que tomar cuidado. Abração, Humberto. Cada doce. Abraço, muito obrigado. Um abração, fica com Deus aí. Fica com Deus. Tá aí Humberto Louser.